Olá pessoal, bem-vindos a mais um módulo dando sequência às nossas aulas, nosso fodarástico curso aqui de informática. É para gabaritar, você já sabe disso. E a gente vai dar sequência, cara, né? Pegando os melhores módulos, que é o módulo de Excel. Excel é vida, eu falo nas aulas, né? Quando você conhecer alguém, cara, e começar a conversar, você pergunta pra pessoa, e aí, manja de Excel? Se a pessoa tiver aquela noção básica do Excel, vale muito a pena continuar esse relacionamento, meu consagrado e meu consagrado, porque Excel é vida, tá? Então nós vamos pegar essa base hoje, já fazer questões, já vamos também, né, entender o concorrente do Excel, que é o Calc, e já associar para as provinhas de concurso. E a nossa obrigação, qual vai ser, meu consagrado e minha consagrada? Gabaritar as provinhas do Excel. Deixa comigo, essa é a minha obrigação aqui com vocês, tá? E eu já quero de cara abrir o Excel, cara, e uma coisa que você tem que lembrar basicamente, tá? Quando você abre o seu Excel, quando você começa a trabalhar com o Excel ele salva arquivos assim como o Word que nós vimos em módulos anteriores, tá? Só que o Excel, ele salva arquivos em qual formato? O Excel salva arquivos no formato XLSX, tudo bem? Até versões anteriores era só XLS, tá? A partir das versões atuais, a gente já tem um arquivo, vamos colocar bem grandão aqui, ó, para sua visualização. Arquivos no formato XLSX. Então, esse é o Excel. Professor, o Excel, ele tem um concorrente? Claro que tem, meu consagrado e minha consagrada. E esse concorrente, ele é chamado de Calc. O Calc salva arquivos no formato ODS. E o que significa ODS? Formato de planilha aberta, formato de planilha aberta. Então, um arquivo do Excel está no formato XLSX, a gente já sabe disso, tá? E o Calc, que é o concorrente do Excel, salva arquivos no formato ODS. O que significa ODS? Formato de planilha aberta, coisa simples, coisa rápida e coisa objetiva para a gente acertar em todas as provas de concursos do mundo que você possa vir fazer. Beleza? Então, nesse caso, pessoal, conclusão aqui para as provas, né? Conclusão maneira para as provas de concurso. Nós temos aqui arquivos no formato XLSX, nós temos arquivos no formato ODS, tá? Nesse sentido, qual que é a conclusão que a gente chega? Excel no formato XLSX e o Calc, ele salva arquivos no formato ODS, beleza? Então, olha só, tá? Claro que quando a gente abrir o Excel, né, a gente sabe que a ideia do Excel é trabalhar com cálculo, né? A função do Excel é cálculo, assim como o Calc, que é o concorrente do Excel também. Só que veja bem, pessoal, né? Nós temos um arquivo do Excel. Então, esse arquivo do Excel, ele trabalha com uma estrutura de arquivo, tá? E esse arquivo do Excel, ele pode ter várias planilhas aqui embaixo. Quantas planilhas um arquivo do Excel tem por padrão? Hoje, nas versões novas, uma só, né? Só você olhar o seguinte, ó, quando eu abrir um arquivo do Excel, ele tem uma planilha só por padrão. E quantas planilhas podem existir aqui? Infinitas planilhas, assim como o Excel e o Calc, tá? Então, quando você abre um arquivo do Excel, né, quantas planilhas tem por padrão? Uma planilha, mas quantas planilhas podem existir? Infinitas planilhas aqui embaixo e eu quero conversar com vocês, tá? Por esse motivo, é normal a gente errar questões sem propriedade de assunto. E eu quero já fazer a primeira questão com vocês. Erra à vontade a primeira questão e eu vou explicando os detalhes e já cair de cabeça com vocês nas nossas questõezinhas, tá? Dá uma olhada, por favor, na primeira questão que a gente vai trabalhar hoje, que é a questão de número 24, tá? É normal errar isso em prova. Por favor, pessoal, dá uma olhada aqui, né? Olha a questão 24 e julga essa questão 24, qual resposta está. Vocês, valendo, vai, fazendo. E aí, fizeram a questão? Tudo bem? Que maneiro, cara, tá? Que maneiro isso aqui em provinha de concurso público. Olha só. No Excel, um arquivo em que são trabalhados e armazenados dados, denomina-se o quê? Esse arquivo denomina-se pasta de trabalho, tá? É normal a gente errar isso em prova, mas todo arquivo do Excel e do Calc são chamados de pasta de trabalho, pasta de trabalho, pasta de trabalho. Normalmente a gente vai em planilhas, né? Mas a gente erra, é normal. Como eu posso provar isso aqui para vocês? Simples, olha só. Quando eu abrir um arquivo do Excel, observe que aqui em cima, o arquivo do Excel temporário, o nome é chamado de pasta.
pasta. Por que que um arquivo de Excel é uma pasta de trabalho? Porque ele é um conjunto de planilhas. Quantas planilhas um arquivo de Excel tem por padrão? Uma. Mas quantas podem existir? Infinitas planilhas, tá? Podem existir infinitas planilhas. Então, o arquivo de Excel é chamado de pasta de trabalho porque ele é um conjunto de planilhas. Quantas planilhas um arquivo de Excel tem como padrão, professor? Uma. Mas quantas podem existir? Infinitas planilhas. E como eu posso provar isso aqui para vocês? Simples, tá? Eu vou pressionar um atalho para abrir um outro. Ctrl O, outro arquivo de Excel. Ctrl O. Beleza? No Calc, que é o concorrente do Excel, os atalhos vão para o inglês, tá? O atalho para você criar uma nova planilha, abrir um outro arquivo, é o Ctrl N, de novo, tá? News. Então, veja bem, um arquivo do Excel é chamado de pasta de trabalho. Quantas planilhas por padrão? Uma. Quantas planilhas podem existir? Infinitas planilhas. E uma coisa que sempre cai em prova, tá? É possível você dar nome para essas planilhas? É possível. E como que você faz isso? Simples. Você pode clicar com o botão direito do mouse e clicar na opção renomear e colocar, sei lá, né, planilha aula. Olha só. Você pode dar um duplo clique aqui em cima da planilha e dar um nome aqui, sala. Beleza? Olha só, né? Então, o arquivo do Excel é chamado de pasta de trabalho, porque ele tem um conjunto de planilhas. Quantas planilhas por padrão? Uma. Quantas podem existir? Infinitas planilhas. Você pode dar nome para as planilhas. Inclusive, você pode fazer cálculo entre as planilhas diferentes do Excel. Inclusive, você consegue fazer cálculo entre pastas diferentes do Excel. Essas coisas a gente vai aprendendo aqui, tá? Então, olha que massa. Nesse sentido, o que a gente aprende, cara? Que o Excel é fodarástico, um arquivo do Excel é chamado de pasta de trabalho, meu consagrado e minha consagrada. Então, olha só, tá? Eu tô aqui na planilha 1 desse arquivo aqui, pasta 2, beleza? E eu vou abrir aqui, né? O Excel deixar grandão para vocês. Agora, presta atenção em uns detalhes aqui, tá, pessoal? Presta atenção para você não ter dificuldade de jeito nenhum, de ter problema, isso em prova, tá? Quem é a célula selecionada? A célula selecionada é a célula A1. Beleza? Quem que é a célula A1? É a intersecção da coluna A com a linha 1. Beleza? Intersecção da coluna A com a linha 1. Esta é a célula 1. Beleza? E agora, quem que é a célula selecionada? B3. Quem que é a célula B3? Intersecção da coluna B com a linha 3. E agora, quem que é a célula selecionada? D6. Intersecção da coluna D com a linha 6. E agora, F3. Intersecção da coluna F com a linha 3. E agora, tá? B7. Intersecção da coluna B com a linha 7. Então, sempre que você clica na célula, ela tem um nome da célula. E o nome da célula é a intersecção da coluna com a linha. A1 é a célula 1. B2, C5 e assim vai, beleza? E aqui agora, eu vou clicar na célula 1. Quando você clicar na célula A1, você pode colocar um valor na célula 1. Vamos colocar o valor aqui, ó, 80. Vou clicar na célula B1 e vou colocar no valor, né, 20. Olha que maneiro, tá? Olha que legal isso para as provas de concurso, meu consagrado, tá? Então, nesse sentido, a gente sabe que os valores, eles estão aqui em determinadas células. Aí nós temos, ó, né? Linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, linha 5, linha 6. Aí nós temos coluna A, coluna B, coluna C. Alguém pode me dizer, né? Quantas linhas tem uma planilha do Excel? Alguém pode me dizer quantas colunas tem uma planilha do Excel? Já vou te ajudar, tá? Mas tem assim, ó. 1.048.576 linhas, meu consagrado, tá? Tem 1.048.576 linhas e tem 16.384 colunas, né? Então, peraí, se eu tenho mais de 1 milhão de linhas e mais de 16 mil colunas, quantas células tem? É simples. É só você pegar 1.048.576 e multiplicar por 16.384. Não precisa saber disso, tá? Mas eu tenho aqui, eu vou clicar nesse carinha que tá ao lado da coluna A e acima da linha 1. Se eu clicar aqui, ó, ele vai mostrar pra gente, né, que tem 1.048.576 linhas e tem 16.384 colunas. Isso em cada planilha, cara. Olha que loucura. Então é muita coisa, a gente entende bem. E a função do Excel qual que seria? Trabalhar com cálculos, essa é a ideia principal, tá bom? Então olha só, pessoal. Nesse caso, por exemplo, quem é a célula selecionada? A célula selecionada é a célula C1, tá? A célula C1 é a célula selecionada. Se eu clicar na célula C1, eu posso somar esta célula mais essa? Claro que eu posso.
Beleza? Vou clicar na célula C1 e vou somar essa célula mais essa, tá? Então, quando eu clico na célula C1, eu posso fazer um cálculo. E como que eu faço para começar esse cálculo, tá? Aí vem as questões assim, ó. Para começar um cálculo, eu obrigatoriamente preciso colocar o igual? Sim, cara! Eu não sei porque a gente tem mania de errar isso em prova, tá? Mas as fórmulas do Excel, elas necessariamente começam com sinal de igual. Necessariamente começam com sinal de igual, beleza? Então eu vou clicar na célula C1 e eu vou digitar aqui, ó, igual, né, a A1 mais B1. Então as fórmulas sempre começam com sinal de igual. Quem que é A1? 80. Quem que é B1? 20. Qual que é o resultado dessa soma? 80 mais 20. 80 mais 20. A gente tem um valor aqui, tá? E qual que é esse valor? Eu ganhei no primeiro mês, eu ganhei 80 laranjas, no segundo mês eu ganhei 20 laranjas. Quantas laranjas eu tenho? 100 laranjas, tá? Então igual a 1 mais B1, então as fórmulas sempre começam com o sinal de igual, beleza? E olha que eu vou fazer aqui para nossa prova, olha que eu vou revisar aqui no nosso conceito, olha que eu vou pegar aqui para a gente entender isso basicamente para as provinhas de concurso, tá? Eu vou abrir uma prova aqui para vocês, para a gente provar como isso cai em prova independentemente da banca, tá? É para você fixar esse conteúdo. Então dá uma olhadinha aqui na questão de número 46, que é normal o candidato despreparado errar isso em prova, tá? Deixa eu abrir inclusive no Edge. Ó, como que eu faço para abrir um arquivo PDF no Edge? Muito simples, tá? Vou clicar com o botão direito no arquivo, eu vou clicar em abrir com e vou pedir para abrir aqui no Edge, tá? Então aqui, ó, observe que eu vou colocar aqui, por exemplo, e eu tenho aqui, né, a célula, eu tenho aqui o valor. Então a questão 46, ela falou o seguinte, vamos lá, só um pouquinho. Agora não, beleza. Olha só a questão 46 e vamos julgar essa questão como verdadeira ou como falsa, independentemente da banca, para você fixar os dados, tá? E aí, julgou o item, tá certo ou errado? Então olha só, no Excel 2013, as fórmulas sempre começam com sinal de igual. Verdadeira questão 46. As fórmulas sempre começam com sinal de igual, sempre, tá? Então, professor, mas a palavra sempre é muito agressiva, mas ela tá certa, meu consagrado. Então, cliquei aqui, ó, igual a C1, né? A1 mais B1, desculpe, A1 mais B1 deu o quê? Deu 100. Então, fórmula básica, conceito básico, sem nenhum tipo de segredo. Agora, por exemplo, ó, igual a A1 mais, né, tipo B2, né? Vamos lá, A1 é quem? A1 é 80. B2 é quem? B2 é 30. 80 mais 30 dá o quê? Né? Dá 110. Legal? Então, dificuldade que você vai ter nisso? Nada, não vai ter dificuldade na prova. Claro que você tem que lembrar a matemática básica, tá? Deixa eu dar exemplos aqui. E eu quero fazer aqui, montar uma planilha. E eu quero perguntar para vocês qual é o resultado desta forma, tá? Eu vou montar uma planilha e vou perguntar para vocês qual é o resultado desta forma. Dá uma olhada. Igual a A1, A80. Mais quem? Mais, opa, A80... A1 é 80, mais quem? Mais B3. B3 é quem? B3 é 50, tá? Aí eu vou multiplicar. Qual que é o símbolo de multiplicação da informática? O asterisco. Não existe X em multiplicação, tá? É o asterisco, né? Asterisco quem? Asterisco A3. Beleza? Asterisco A3. Então vamos lá. A1 é 80, B3 é quem? B3 é 50, vezes A3, que é 2. Tudo bem? Então, nesse sentido, pessoal, qual é o resultado desta fórmula? Vocês, valendo, pega uma canetinha aí. Lembra que você tem que pegar uma canetinha para a gente trabalhar bem aí na base, né, do Excel. Pega a canetinha, né, para a gente poder fazer esse cálculo e julga para a gente aí, ó, qual resposta vai ficar isso. Então vamos lá. A1 é quem? A1 é 80. Mais B3. B3 é quem? B3 é 50. Multiplicado por A3. A3 é quem? A3 é 2, tá? Então vamos lá. Acha a resposta disso. Cuidado. Normalmente a gente faz assim, ó. 80 mais 50 dá 130. 130 vezes A3, que é 2, dá 260. Você errou feio. Porque existe uma coisa chamada de matemática básica. Matemática básica. Olha só, tá? Cuidado com isso, né? Primeiro, você tem que imaginar o seguinte. Você não tem, por exemplo, tá? Você não tem, por exemplo, um cálculo. Você tem primeiro uma soma, depois uma multiplicação. Na primeira série, a professora Mônica explicou umas coisas para vocês, que existem operações matemáticas. Quem são as operações matemáticas? Olha só, multiplicação, desculpa, é soma e subtração. E soma e subtração são funções do quê? São funções
fracas, tá? Só que existe função de multiplicação e divisão. Multiplicação e divisão são funções o quê? Fortes. Multiplicação e divisão são funções fortes. E nós temos também o expoente. O expoente é uma função o quê? Fudidaça, beleza? O expoente é uma função fudidaça, beleza? Que maneiro, caralho! Que legal para as provas de concurso, né? Que fodarástico para a gente entrar nas últimas provas, tá? Então, nesse sentido, qual é a conclusão que a gente tem para as provinhas de concurso, tá? Operação fraca, que é soma e subtração. Operação forte, que é multiplicação e divisão, e operação fudidaça, 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 que é o expoente, beleza? Legal? Nesse sentido, pessoal, conclusão para as provas de concurso, conclusão clássica, tá? Se eu tenho aqui, né, uma soma, né, e uma multiplicação, quem eu faço primeiro? A multiplicação, depois a soma. Beleza? Agora eu posso ter expoente também. Como seria assim expoente, professor? Vamos dar exemplo aqui, ó. Deixa eu mudar essa fórmula aqui, tá? Imagine que eu vou colocar aqui um expoente. Eu vou tirar esse igual aqui, só para ele não fazer o cálculo e você ver certinho, tá? Aqui nós temos o expoente. Eu só vou tirar o igual para você ver ele não fazer o cálculo diretamente, tá? Beleza? Deixa eu achar aqui o expoente, tá aqui. Então, olha só. Nesse caso, observe uma coisa importante. Eu tenho uma soma e um expoente. Como assim? Quem que é 1? Quem que é A1? A1 aqui é 80. Mais, quem é B3? B3 é 50. B3 é 50, beleza? E quem que é A3? A3 é 2, então vai ficar 50 ao quadrado. Quando aparece esse acento, o próximo é o expoente do primeiro, o próximo é o expoente do primeiro, o próximo é o expoente do primeiro, beleza? Agora eu tenho, por exemplo, né, 50 e eu tenho, né, 80 mais 50 ao quadrado. Quanto que é 50 ao quadrado? 50 ao quadrado, né? Vamos colocar igual, dá o quê? 50 ao quadrado dá 2.500, mais 80, 2.580, tá? Então, 2.500 mais 80, 2.580. Então, quando aparecer o acento circunflexo, é o expoente. Professor, estou com um pouco de dificuldade nisso, tá? E nessa matemática básica, então não tem problema. O que eu vou fazer com vocês? Eu vou fazer questões para a gente fixar esse conteúdo de forma mais simples, de forma mais objetiva, tá? Mas vamos lá, sem preguiça, cara, né? Você é o único responsável pelo seu sucesso. Então pega um papel e pega uma caneta e vamos começar a fazer questões agora, tá? Vou colocar questões para vocês, você pausa o vídeo e faz as questões e a gente já volta, tá? Deixa eu pegar a questãozinha aqui já, para a gente já trabalhar com isso. Deixa eu abrir aqui para vocês, pega um papel e pega uma caneta e faz pra gente, por favor, a questão de número 22, tá? Pode fazer a questão 22? 22 ou a 20? Fazer a 20, tá? Faz a questão 20 aqui pra gente, vocês valendo. Questão 20 é aqui, vocês, tá? Pausa o vídeo e faz a questão 20, meu consagrado, que você vai gabaritar isso em prova. Deixa comigo, essa é a nossa função principal, gabaritar as provinhas de concursos públicos. Vai nessa, vocês, valendo! Olha só, em uma planilha do Excel, dadas as células B1, 5, C1, 4, D1, 3, E1, 2 e F1, 1, tá? Então ele colocou alguns valores, tá bom? Qual que seria o resultado desta fórmula? A fórmula que ele está falando é essa aqui, ó. Ele quer saber o resultado desta fórmula. E essa fórmula colocou igual a B1. B1 é quem? 5. Fizeram o cálculo, pessoal? Se não fez, pausa o vídeo e faz sem preguiça, tá? Se tiver preguiça, não vai passar em nada na vida. Isso é uma praga que sempre dá certo, tá? Mais quem? C1. C1 é quem? C1 é 4. Beleza. Multiplicado por D1. D1 é quem? D1 é 3. D1 é 3, tá? D1 é 3. Menos quem? Menos E1, que é 2, né? Dividido por F1, que é 1. Beleza? Agora veja bem. Nesse caso, eu tenho 4 operações. Eu tenho uma operação fraca, que é a soma, uma operação forte, que é a multiplicação, uma outra operação fraca, que é a subtração, e uma outra operação forte, que é a divisão. Quem eu faço primeiro? As fortes. Entre as fortes, eu tenho uma multiplicação e uma divisão. Entre as duas, quem eu faço primeiro? Tanto faz. Você pode fazer na ordem se você quiser. O que você não pode fazer são as fracas. Ó, 5 mais, essa eu não faço. Agora, 4 vezes 3 eu faço, que é forte, 12.
Menos, essa eu não faço que é fraca. Agora 2 dividido por 1 é fácil, é 2. Agora eu tenho duas operações fracas, uma soma e uma subtração. Quem eu faço primeiro? Tanto faz. Você pode fazer na ordem se você quiser. Vamos lá. 5 mais 12 dá o quê? Dá 17. Menos 2 dá 15. A resposta é a letra B de bola. Beleza? Viu que não tem segredo nisso? Viu que não tem dificuldade para você entender isso em prova? Por isso a importância, meu consagrado e minha consagrada, de fazer o quê? Questões. Então vamos fazer mais uma. Vamos lá. Professor, faça mais uma, claro! Vamos nessa. Questão 22. Pausa o vídeo, pega a caneta, sem preguiça na sua vida, meu consagrado e minha consagrada, e faz aí pra gente. Valendo, agora. Vamos lá. Considere as células do Excel com os respectivos conteúdos, tá? D6 é igual a 5, D7 é igual a 6, D8 é igual a 10 e D9 é igual a 2 e D10 é esta fórmula. Então, esta fórmula está na célula D10. E ele quer saber qual é o resultado desta fórmula aqui. A banca quer saber qual é o resultado desta fórmula que está em D10, tá? Então, na célula D10 tem a seguinte fórmula. D6, vamos colocar aqui, ó. Deixa eu até colocar replicar, que não tem problema, que depois a gente coloca embaixo, tá? Vamos lá. D6, né? Mais D7, 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 é isso? Multiplicado por D8, dividido por D9, tá? E os valores estão aqui. Agora vamos substituir igual a D6. D6 é quem? Tá aqui, ó. D6 é 5. Mais quem? Mais D7. D7 é quem? D7 é 6. Multiplicado por D8. D8 é quem? D8 é 10. E dividido por D9. D9 é quem? D9 é 2. Pronto, tá? Agora, eu tenho uma operação fraca e duas fortes. Quem são as fortes? A multiplicação e a divisão. Quem eu faço primeiro, professor? Tanto faz. Você pode fazer na ordem se você quiser, tá? Igual a 5 mais 6 vezes 10. Agora eu tenho uma multiplicação e uma divisão. Eu tenho que fazer as fortes primeiro. A soma é que eu não posso fazer. Então eu vou fazer as fortes primeiro. Quem eu faço primeiro? A multiplicação ou a divisão? Tanto faz, meu consagrado. Você pode fazer na ordem se você quiser. Então vamos lá. 6 vezes 10, 60. Dividido por 2, 30. Aí 30 mais 5 dá o quê? Agora eu somo, né? Sobrou 5, 35, letra B de bola. É a nossa resposta. E aí, dificuldade para as provas? Nenhuma. Professor, faça mais uma questão? Claro! E a próxima questão já é a questão 29, tá? Mais uma questão para vocês. O que você vai fazer aqui nesse caso? Você vai pausar o vídeo e fazer a questão. Sem enrolação, sem preguiça. Vamos nessa. Valendo! Eita, que informática é legal demais. Se a minha época de concurseiro fosse assim, tinha passado para a NASA, meu consagrado. E aí, olha só. Dadas as células de uma planilha do Excel, né? O valor resultante na célula D1. Qual que vai ser a fórmula? Na célula D1, nós temos A1 mais B1 dividido por C1, tá bom. A1 é quem? A1 é 8. Mais B1. B1 é quem? B1 é 32, né? Ó, A1 é 8, tá aqui. B1 é 32. E C1 com acento circunflexo 2. Então, B1 dividido por C1. C1 é quem? C1 é 4. Só que observe que tem um acento circunflexo. Quando tem acento, quer dizer que o próximo número é expoente do primeiro. O próximo é expoente do primeiro. O próximo é expoente do primeiro. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer aqui nesse caso? Então, vamos lá. Nós vamos pegar aqui, né? O 4, ele é ao quadrado, porque o C1 está ao quadrado. O próximo é o expoente do primeiro. Então, não tem número 2 aqui? Então, esse 2 é o expoente do C1. Então, a forma vai ficar assim, ó. Uma soma, uma divisão e um expoente, tá? Soma é operação fraca, divisão é operação forte e expoente é uma operação fudidaça. Quem eu faço primeiro? A fudidaça. Então vamos lá. Igual a 8 mais, né?
32, né? Agora eu vou fazer primeiro ao quadrado, não é isso? 4 ao quadrado dá o quê? 16. Agora eu tenho uma soma e uma subtração, uma soma e uma divisão. O que eu faço primeiro? A divisão. Vamos lá. 8 mais 32 dividido por 16 dá o quê? Dá 2. 8 mais 2 dá 10. Letra B de bola, na dúvida vai na B, né? Foi tudo B, tá? Então letra B de bola é a nossa resposta. Matemática básica da básica da básica. Eu não posso aceitar na vida vocês errarem isso em prova, mas você tem que praticar, tá? Professor, faz mais uma questão agora de teoria? Claro, uma questão de teoria. E essa próxima questão é uma questão de teoria que você consegue fixar a questão de no 36. Vamos lá, vocês julga pra gente essa questão. Primeiro ele colocou aqui ó, uma função de π. Já vou te ajudar, tá? Lembra do π da primeira série? Lembro sim, professor, o π da primeira série? Sim, olha só. Igual a π. Lembra da função de π? Que é o 3,14? Π, cara, π, como se fosse soma ou qualquer função, tá? Mas, por favor, lê com calma a questão 36 e você só vai julgar se essa questão está verdadeira ou falsa. Só isso, tá? Essa é a sua função. Julgar se a questão está verdadeira ou falsa, só isso vocês valendo. Vai, rebenta para as provinhas de concursos públicos. Agora vai. Vai, valendo. E aí, fizeram a questão? Tudo bem? Tranquilo? Então olha só que questão maneira, pessoal. Considere que a fórmula listada na figura a seguir tenha sido digitada na barra de fórmulas do Excel e o que os símbolos 1, 2, 3 e 4 indique cada componente da fórmula que aparece na figura, tá? Agora, olha essa função. Nesta fórmula, o símbolo 1, esse símbolo 1 indica uma função. Qual que é a função aqui? Função de π, beleza? O 2, quem que é o 2? O 2 corresponde à célula 2. O 2 indica uma referência ao conteúdo armazenado na célula 2. Boa, que é o 2, né? O 3 é uma constante. Qual que é o número 3? É o número 3, o número 2. O 3 aqui, ó, é o número 2, é uma constante, tá? E 4 representa duas operações matemáticas. Quais são as duas operações matemáticas aqui apresentadas em 4? Então, 4 tem um expoente e o 4 tem uma multiplicação. A gente aprendeu na aula de hoje que a multiplicação é um cálculo, né, forte. E o expoente é um cálculo fudidaço, tá? Então, se você for fazer esse cálculo, primeiro o expoente e depois a multiplicação. Primeiro o expoente e depois a multiplicação. Então, tá tranquilo de você acertar isso em prova. Então, olha só. Ao executar essa fórmula, o Excel primeiro multiplica a função de π. Tá errado. Ao executar essa fórmula, o Excel primeiro não vai fazer a multiplicação de π, e sim o expoente, porque o expoente é um cálculo fudidaço. Então, matemática básica da básica, a questão está o quê? Erradaça, tá? Erradaça, horrorosa questão. Então, mano, velho, fala sério, tá? Você tem condição básica de acertar as questões. E já que a gente tá trabalhando aí com alguns cálculos, tá? Dá uma olhada nessa questão 4 e lembra do início da nossa aula de hoje. Só olha a questão 4 e lembra do início da nossa aula de hoje. Tá, cara? Não é fácil, não. Você tem que usar a sua memória. A sua memória é memória permanente ou é memória volátil? Permanente, tá? Então, olha a questãozinha, ela falou o seguinte. Uma novidade muito importante no Excel é o tamanho de cada planilha de cálculo. Beleza? Que agora suporta. A gente aprendeu que uma planilha do Excel, né? Uma planilha do Excel, meu querido professor, tem 1.048.576 linhas, tá? Olha só. E uma planilha do Excel também tem 16.384 colunas. Professor, se eu tenho 1.048.576 linhas e eu tenho 16.384 colunas, quantas células eu tenho? É muito simples. É só você pegar esse valor e multiplicar por esse. Já pensou? Só que veja bem, ele quer saber quantas... agora suporta até quantas linhas? Tem 1.048.576 linhas, letra D de dado. Tem que ter lembrado da nossa aula, professor. Professor,
professor, dá um exemplo aí para mim, tá? Disso na prática. É simples, olha só, vamos abrir o Excel aqui. Se você clicar nesse símbolo aqui, que tá ao lado da... Vamos abrir aqui para vocês, peraí, opa, aqui. Se você clicar nesse símbolo, mas eu mostrei aqui para vocês a questão? Será que eu mostrei para vocês a questão? Peraí, vamos voltar. Ó. Aqui, ó, uma novidade muito importante do Excel é o tamanho de cada planilha de cálculo, que agora suporta 1.048.576 linhas, tá? Tá aqui, fechou? Agora veja bem. Deixa eu até mostrar isso aqui para vocês agora, tá? Nesse sentido, galera, deixa eu mostrar na prática aqui uma coisa. Se eu clicar nesse botãozinho que está ao lado da coluna A e acima da linha 1, clicar e selecionar, ele vai mostrar para a gente a quantidade de linhas selecionadas e a quantidade de colunas selecionadas. Então tem 1.048.536 linhas e 16.384 colunas, é muita coisa. Fechou? Beleza? Então, professor, essa foi a nossa primeira aula do Excel e do Calc e a gente vai revisando isso, vai fazendo as questões, vai colocando tudo em prática e aí vai ficar muito, muito fácil a gente revisar isso para as provas, tá bom? Tamo junto! Um abraço, até a nossa próxima aula, até o nosso próximo conceito, porque a nossa função é extremamente importante para você gabaritar a sua provinha. Abraço, fui e até a nossa próxima aula. Fui!